Eu quero ministrar hoje uma palavra que eu já preguei, acredito que aqui já preguei. Eu ministrei em algumas igrejas andando com o Davidson, e eu falei como é fácil pregar em outros lugares, né? O pessoal nunca me ouviu. E você chega lá, tem lá, agora chegar aqui, irmãos, subir nesse púlpito e pregar para mim é algo que é desafiador, para ser sincero. Vocês me ouviram por anos, né? Então todo mundo já conhece meus sermões. Se eu chegar aqui e pregar uma coisa que vocês vão dizer, eu já ouvi falar isso. E uma vez perguntaram para mim, rapaz, por que você repete sermão? Eu digo, é porque a gente repete pecado. E se a gente repete pecado, a gente precisa ouvir de novo a correção para aprender, isso é normal. E eu quero falar, eu acho que de toda a minha trajetória, algo que marcou meu ministério foi quando eu li o livro Uma Vida com Propósito. E eu não li só uma vez, porque eu ministrei umas 6 turmas. Eu abri umas 6 turmas em Araripe, Nova Olinda de Araripe. Ajudei a abrir a turma de Nova Olinda, a primeira turma. Ajudei na elaboração, na época, junto com o Vavá ainda. E desde o princípio, e aquele livro assim, teve uma coisa que mexeu muito comigo, que foi a palavra propósito, né? Eu já saí, na época que eu saí do seminário, no último ano que eu saí do seminário, eu participei de um curso chamado Frutos, que era um curso que era ministrado por pastor Ricardo Aurino, que era aluno do Carlito Paz, que foi aluno do Rick Warren, foi alguém discípulo do Rick Warren, que morou nos Estados Unidos, na igreja lá, onde é uma igreja que desenvolveu na verdade, aprimorou essa técnica chamada de igreja com propósito. E me chamava muita atenção porque, quando a gente fazia o curso, a gente via uma coisa muito organizadinha, e era tudo tão organizado que aquilo chamava a atenção, parece que facilitava o pastoreio, e eu achei muito bonito. E aí eu li o livro, uma igreja com propósito, li umas 2 vezes, ministrei ainda, eu acho que eu ainda sentei aqui com uma turma, nós conversamos ainda alguns domingos sobre a visão da igreja com propósito, em Alagoas também eu fiz isso. Só que uma coisa, irmãos, dentro de tudo isso, de toda essa trajetória falando desse nome propósito, me faz lembrar muito quando eu olho para a vida de Noé. Quando eu olho para a vida de Noé, quando eu vejo a execução de Noé, quando eu vejo a performance de Noé, a resistência de Noé, isso me encanta em olhar para a vida dele. E eu ouvi uma coisa, eu li na verdade um livro, né, que eu comecei a mexer no meu livro para guardar, para mudança, e eu achei lá um livro do Luiz Hermínio, que eu comprei há muito tempo atrás, quando estava em Itajaí, e eu nunca tinha lido. E na capa do livro tinha algo que eu quero começar falando sobre isso. Nós nos movemos, todo ser humano, ele se move por 3 decisões. Ou ele está se movendo por necessidade, ou ele está se movendo por prazer, ou ele está se movendo por propósito. E aquilo ficou. Eu nem terminei de ler o que ele queria falar, mas pode prestar atenção que decisões que nós tomamos são baseadas nessas 3 coisas: necessidade, prazer e propósito. Você entendeu? Então, quando eu parei para ver isso, né, a gente chega a pensar, e eu estou me movendo como? Eu estou me movendo por necessidade? As decisões que eu estou tomando é baseada em necessidade? Aquilo que eu estou fazendo é baseado em prazer, é só em mim, eu estou olhando só para mim, eu estou buscando prazer em alguma coisa, ou eu estou me movendo por propósito? Essa palavra propósito é muito forte, né? Propósito também vem de propor, de própria. Propósito é como se fosse uma medição. É também falado por algumas pessoas sobre destino. É algo delineado, propósito. Alguém agiu propositalmente, ele agiu intencionalmente. É ser intencional. É ser realmente, você é um servo de Deus de propósito, né? Eu estou aqui diante de pessoas que servem a Deus com propósito e não desproporcionalmente. Eu vou resumir para vocês numa frase que o mesmo falou, que é a seguinte frase: a pior desgraça da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. A maior desgraça da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Um exemplo que a gente cita é quando o povo saiu do Egito. Eles ficaram como durante 40 anos? Rodeando o deserto. Era um percurso que eles faziam
em menos de 6 meses. E eles passaram 40 anos rodeando no deserto. Por quê? Porque eles não tinham uma decisão, eles não eram intencional com o que eles queriam. Exemplo, eles chegaram diante da terra. Quando foram espiar a terra, a maioria dos espiões, 10 espiões, voltaram. E quando eles voltaram com relatório como? A terra realmente é boa. A terra mana, leite e mel, é boa. Porém, os homens de lá são muito grandes, são gigantes. Eles vão nos matar se nós entrarmos nessa terra. Só 2, Josué e Caleb, que voltam com relatório e diz assim: se foi o Senhor que nos mandou, nós vamos possuir a terra. Subamos e vamos possuir a terra. É tanto que só os 2 entram. Nenhum daquela geração daqueles espiam consegue entrar, porque eles voltam para ficar rodeando no deserto para poder, ou seja, daqueles 12, só 10 estavam ali com propósito. Só 2 estavam com propósito. 10 estavam por estar. Olharam para quê? Para a necessidade, para o medo. Mas e como é o medo? Será se vai dar certo? Se é Deus que está mandando, por que não vai dar certo? Se é a terra que Deus prometeu, por que não vai dar certo? Não é? Então, eu quero falar sobre, e o tema que eu escolhi falar foi mover por propósito. Ou pode ser mover-se, se mover por propósito. Que eu quero só ler esse texto rápido. Gênesis 6:8. Eu não sei qual versão vocês estão aí, a minha eu acho que é atualizada. Mas diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Na paráfrase do Eugene Peterson, a Bíblia The Message, que a Bíblia que é contextualizada, está escrito: Noé fez Deus sorrir. Capítulo 6, o versículo 8, está escrito que Noé fez Deus sorrir. Amém? Curva sua cabeça, vou fazer só uma oração por nós, para que o Espírito Santo do Senhor fale conosco nessa noite. Senhor Jesus, nós cremos na Tua Palavra. Cremos que a Tua Palavra é poderosa. Cremos que a Tua Palavra é como a boca de Deus que pode falar conosco, que é a profecia real, verdadeira. E nós pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, nós possamos aqui nessa noite entender a Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, Jesus. Fala conosco como o Senhor tem feito. Como eu sempre falo, como se nós estivéssemos numa mesa agora. Como filho sentado numa mesa e o Senhor sendo Pai, coloca o pão sobre a mesa, divide para nós, Jesus, a Tua Palavra, pois nós precisamos, que a Tua Palavra é a verdade que liberta, a Tua Palavra é a verdade que nos faz tomar decisões corretas, lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, Senhor. Então fala conosco, abre o nosso coração, nos ensina, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Noé, esse abençoado que é tão pouco falado e citado, são tão poucas linhas dedicadas a esse homem, mas nos ensina algo muito verdadeiro. Quem aqui nunca ouviu falar na famosa Arca de Noé? Eu encontrando-se com Noé no céu, que em nome de Jesus eu queria fazer algumas perguntas para ele, inclusive como foi que ele colocou uma cobra junto com um leão, como foi que ele fez a logística para alimentar aqueles animais durante 40 dias, como ele fez uma embarcação sem nunca ter visto uma chuva, como ele acreditou que ia chover num local que não chovia, só porque, ou na verdade porque, e não só, ele ouviu a Deus apenas uma vez. Deus só falou com Noé uma vez. É vontade da gente perguntar: Deus fala com a gente tantas vezes e nós continuamos fazendo a coisa errada. Deus falou com Noé apenas uma vez e ele fez a coisa certa. E é tanto que porque Deus acha graça nos olhos de Noé, vê Noé de uma forma diferente. Naquela época, o mundo estava moralmente arruinado. A Bíblia fala, e é interessante, que diz que Deus se arrependeu. Isso é muito forte. Deus se arrepende de ter feito a raça humana, de ter construído o homem, porque o homem já não estava mais andando segundo a sua vontade. O homem estava se movendo por quê?
prazer, necessidades. O homem estava fazendo sua própria vontade, o homem estava vivendo a sua vida, a seu bel prazer. E Deus consegue achar na terra alguém que era intencional. Deus consegue achar na terra alguém interessado em agradá-lo. Em meio a tantas pessoas, em um mundo com tantas pessoas, Deus vê Noé. E isso me chama a atenção e me desperta uma curiosidade de entender a vida desse homem. Noé, ele foi um homem que ele nasceu naquele lugar onde havia uma imoralidade terrível, onde ninguém queria agradar a Deus, Criador de todas as coisas. Naquela época, onde se falava em Deus, o homem olhava para o céu e dizia que o céu era Deus. O homem olhava para a lua e dizia que a lua era Deus. O homem olhava para a água, dizia que a água era Deus. O homem olhava para o sol e dizia que o sol era Deus. Alguns até cegavam e diziam que era tão forte que era Deus. Encontra um homem, a Bíblia só fala de Noé. E ali Deus já querendo destruir a terra, ele encontra Noé. E eu fico perguntando, por que havia em Noé que chamou tanta atenção de Deus? E a primeira coisa é que quando alguém está em um lugar de incredulidade e ele consegue manter-se a sua fé, ele consegue se manter diante de Deus, a primeira coisa que essa pessoa ela manifesta é porque Noé amou a Deus acima de qualquer coisa. Noé amou a Deus acima da sua cultura. Noé amou a Deus acima da tradição. Noé amou a Deus acima daquela vida que as pessoas viviam. Noé agradava a Deus enquanto muitos desagradavam. Noé encontrava-se com Deus enquanto muitos estavam distantes. Havia no coração de Deus, havia no coração de Noé o interesse de agradar a Deus. Ninguém mais amava a Deus. A Bíblia diz que durante toda a vida de Noé seguiu a Deus ininterruptamente. Ele desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. E aqui está todo o segredo. Eu vou falar para você, todo o segredo está aqui. E esse é o maior mistério do universo. Tudo que Deus quer com o ser humano é um relacionamento. Entenda isso. Tudo que Deus quer com o homem é um relacionamento. Noé amou a Deus acima de todas as coisas, porque ele queria com Deus um relacionamento. Noé não estava buscando um ídolo, Noé estava buscando um amigo. Noé não estava buscando alguém superior, Noé queria alguém para viver, alguém para lhe ensinar a viver. Então, quando muitos estão nessa terra, quando muitos estão andando por aí, buscando religiões, buscando ídolos, o que faz a diferença no homem de Deus é porque ele busca um relacionamento. É por isso. E eu vou dizer para você, relacionamento com Deus não é brincadeira. Sabe por quê? Você se relaciona com pessoas e ela não vê o que você vê no celular. Você se relaciona com pessoas e elas não vê você quando a porta do quarto fecha. Você se relaciona até mesmo com sua família e essas pessoas não te conhecem intimamente. Mas quem te conhece totalmente é Deus. Deus te conhece totalmente. Então a medida do seu coração, só quem sabe é Deus. Você não é capaz de saber o quanto eu amo a Deus, e eu não sou capaz de saber o quanto você ama a Deus. Mas esse nível de relacionamento, o Espírito Santo leva até Deus. Ele colhe as nossas orações e leva até Deus. Então Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe como nós nos encontramos, como está o nível de relacionamento nosso com Deus, como está. Essa semana eu tomei uma lapada de Deus assim, gigante, meu amigo, grande, foi grande. Eu nunca pensei que eu era tão nervoso, ansioso. Eu desejei tanto uma coisa, muito, eu desejei muito uma coisa. E eu recebi um não de Deus. Eu fui Davidson sabe, eu não preciso falar aqui, mas eu desejei muito algo. Muito. E eu tomei um não na cara. Fazia muito tempo que isso não tinha acontecido comigo. Não por ser melhor que ninguém,
mas porque chega a hora que Deus diz assim: meu filho, você quer me seguir? Então o caminho é esse. Quando a gente ora e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, se prepara, meu amigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a vontade de Deus não submete-se à sua vontade, aos seus prazeres e nem à sua necessidade. A vontade de Deus é submetida ao seu propósito, ao destino, aquilo que Ele criou você para você ser. Essa é a vontade de Deus. E não é agradando pessoas, não é sendo bonzinho com as pessoas. Muitas vezes você precisa dizer não, muitas vezes você precisa corrigir, muitas vezes você é corrigido, muitas vezes você quer tomar decisões e Deus segura você e diz: não é por aí, é da minha forma e não é da sua. O relacionamento com Deus é diferente de qualquer relacionamento que você possa ter aqui na terra, porque Ele sabe também o seu amanhã. Assim como você não sabe, Deus sabe o seu amanhã, e Ele sabe o que é melhor para você. Então muitas vezes hoje Ele diz não a você, Ele coloca você em outros caminhos, Ele faz pessoas se aborrecer com você, Ele faz você se aborrecer com pessoas, Ele tira pessoas da sua vida, às vezes o que você não queria, porque amanhã aquilo ali poderia ser uma frustração, aquilo poderia ser uma destruição para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos. É Deus guiando a sua vida. Então quem se move por propósito ama a Deus acima de todas as coisas. E preste atenção, o que Deus fala com o profeta Samuel, ele diz: eu não quero sacrifício, Samuel, eu quero amor, eu quero o coração. Eu vejo os profetas, quando a gente vai lendo o livro dos profetas, Isaías: eis que esse povo me adora com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente vê Samuel, como eu falei, quando o povo querendo sacrificar, e ele diz: sacrifícios não quero, eu quero o seu amor. O que é que Deus está querendo dizer? Eu não quero saber quantas horas você está de joelhos, eu não quero saber o valor do teu dízimo, eu não quero saber quantas vezes você vai para a igreja, eu quero saber o quanto você me ama. E eu vou dizer mais para você: o nível de amor seu com Deus não é baseado nas coisas que você renuncia que são pecados. É quando você renuncia aquilo que não é pecado para agradar a Deus. É quando você renuncia a ambientes que você poderia ir normalmente. É normal, é legal, mas você não vai, porque você tem um propósito, porque você sabe que aquilo desagrada a Deus. Nós poderíamos estar em casa agora, no nosso sofá, na nossa televisão, ou no nosso ar-condicionado, ou nós poderíamos ter feito uma viagem, mas nós estamos na igreja. Talvez era mais confortável estar sentado no banco da praça, mas nós estamos aqui. E às vezes a gente não vem para a igreja pelo nosso bel prazer. Eu não vou, estou cansado hoje, eu não vou para a igreja. Ah, não tem nada a ver eu vestir essa roupa. Tem nada a ver eu vestir essa roupa. Tem nada a ver eu usar isso aqui. Tem nada a ver eu acessar essa página. Tem nada a ver eu usar esse dinheiro. Tem a ver sim, meu amigo. Deus conhece o seu coração. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito e espinhoso. Não há facilidades. O homem pode até querer facilitar, meu amigo, mas não é fácil servir a Deus. Não é fácil nos dias de hoje. Nós vivemos os dias que se aproximam à vinda de Jesus, e o profeta falou que seria como nos dias de Noé. E o Senhor está procurando os Noés que estão vivos, que estão de pé, aqueles que não se corromperam. O Senhor está procurando. Outra coisa que chama a atenção de Deus na vida de Noé: Noé confiou nele completamente. Meu amigo, sabe quando foi que Noé confiou em Deus? Deus pediu uma coisa para Noé que não fazia sentido. Deus já pediu alguma coisa para você que não faz sentido? Para mim já. Inclusive nesse momento. Inclusive esses dias atrás. Deus me pediu uma coisa para mim que não fazia sentido. E não faz sentido. E Deus talvez já pediu algo para você que não faz sentido. Meu amigo, não fazia sentido construir uma embarcação gigante. Noé nunca tinha visto o mar. Noé morava a mais de 600 quilômetros do mar. Ele poderia ter dito: oxe Deus, eu não sei nem o que é a chuva, como é que vai chover? Mas, pela fé, Noé construiu
uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que podia ser que acontecesse. Não tinha base para aquela fala de Deus para Noé. Em quem Noé ia se embasar? O que era que ia acontecer? Não, Senhor, a água está longe. Mas Noé decide confiar em Deus completamente. Confiar em Deus significa crer que Deus tem o melhor para a sua vida e para a minha vida, mesmo ainda quando as coisas não façam sentido, mas Deus tem um sentido, tem um propósito para a sua vida. Amém? A gente espera que Deus cumpra as promessas dele na nossa vida, e a gente diz assim: Senhor, ajuda-me, ajuda a cumprir. A gente começa a ficar ansioso. Senhor, eu quero que o Senhor cumpra essa promessa. Noé durou mais de 100 anos para construir a arca. Foi mais de 100 anos. Ele confiou completamente em Deus. E ele passou mais de 100 anos construindo a arca. Eu imagino o que Noé enfrentou, meu amigo. Imagina o que Noé enfrentou naquela época. Pessoas passando: isso é um louco. Isso é um maluco. É um louco. Irmãos, a minha família já me chamou de andarilho. Andarilho, eu já levei o nome de andarilho. Quando eu vim de Alagoas, com minha mudança em cima de um carro que desceu, que eu cheguei e eu não tinha nem o que comer, e minha mãe foi levar cuscuz para mim. Meu pai entrou dentro da minha casa, olhou para mim e disse: você está parecendo um andarilho, tá bom de ficar quieto, porque eu estava fazendo missões. Quantas e quantas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: você é um louco, você é um maluco. Quantas e quantas vezes as pessoas vão olhar para você quando você estiver andando para a igreja, e muitas vezes quem você queria que estivesse do seu lado não está. Ou até mesmo você tomou uma decisão e as pessoas da rua estão tudo dizendo: rapaz, você está ficando doido. Como é que você faz uma coisa dessa? Isso não tem lógica. Por que vocês vão para a igreja? Vocês deveriam ir para a festa. Por que vocês são história de ser dizimista? Deus não precisa do dinheiro de vocês. Toda a gente já ouviu isso, eu sei que a gente já ouviu isso, né? Deus não precisa do dinheiro de vocês. Aí você está lá no meio da semana, naquela correria de trabalho, tem oração. Ei, Leinda, eu vou para a oração. E larga as coisas em casa, às vezes até coisa por fazer, e vem buscar a presença de Deus. Às vezes você faz um propósito com Deus, o Senhor te desperta de madrugada, e você dobra o joelho de madrugada. Quando deveria dormir, você dobra o joelho porque quer conversar com Deus. Quantas vezes você desligou um programa de televisão para não ver algo que era imoral? Quantas vezes você bloqueou pessoas para não saber o que estão fazendo, ou para não ver aquilo que estão fazendo? Isso para o mundo é natural, mas para nós que servimos a Deus, isso não é natural, isso é desobediência a Deus, e nós devemos confiar em Deus e fazer a sua vontade. É quando não tem lógica, irmão. Eu acho bom ouvir Marco Teles quando ele fala que o Evangelho, a verdade subversiva do Evangelho. Ele fala para Timóteo, ele fala sobre o amado Timóteo, ele diz assim: quando Paulo dizia a Timóteo: eles podem, tu não, Timóteo. Esses dias eu falava com o Davidson, mas quando eu leio a carta a Timóteo, tem uma coisa que me faz chorar. E eu olho e digo: Senhor, eu não quero ser como Demas. Eu não quero ser como Demas, porque no texto diz: Demas, amando o presente século, abandonou-me. Quantos e quantos estão até mesmo dentro da igreja, mas já abandonaram a oração, já não leem mais a Bíblia, já não oram mais sozinhos, já não buscam mais a Deus, amaram o presente século. Ah não, eu não preciso ser como eu era antes. Meu amigo, mas tenha pelo menos o coração que você tinha antes. Tenha pelo menos a intenção que você tinha antes. Seja intencional como você era antes. Hoje você talvez seja melhor. Hoje talvez sua mente esteja melhor. Mas seja intencional como antes. E qual é a intenção do coração de Deus? É salvar a humanidade. Então pregue o Evangelho para essas pessoas. Seja da forma que você conseguir falar. Expresse o seu amor para as pessoas. E é interessante, irmãos, que chama a atenção de Deus Noé, quando ele confia. Quantas vezes Deus pede algo para nós e nós não confiamos, né?
Deus pede algo e a gente não confia. Deus pede e a gente diz assim, não vou fazer isso não, Deus. Isso não é legal. Isso vai me trazer prejuízo. Isso vai me trazer, as amizades vão sair de perto de mim, as pessoas não vão querer mais andar comigo, eu vou estar por aí parecendo louco. Jejuar? Não, eu não vou parar com o meu café da manhã não. Eu não vou negar uma refeição. Não vou fazer isso não. Ficar de joelho 1 hora, como isso incomoda, pastor? Dói muito o joelho. Ler a Bíblia? Não, a vista dói. Eu não quero entender não, dói muito. Mas você pega uma série de televisão e fica um negócio que se deixar você passa um dia inteiro, mas não quer entender uma parábola da palavra de Deus. Irmão, está acontecendo com a sociedade que não esteja acontecendo conosco, nem com os nossos filhos. Amém? Vocês estão entendendo? Noé confiou. Primeiro ele amou a Deus acima de todas as coisas. Depois ele confiou completamente. Depois Noé obedeceu incondicionalmente. Noé não perguntou sobre as condições. Sabia que era Deus que estava falando com ele. E ele obedeceu incondicionalmente. Salvar a população animal inteira de uma inundação exigiu uma logística enorme de detalhes. Como separar esses animais? Mas tudo tinha que ser feito segundo a orientação que Deus deu lá no início. E essa instrução, irmãos, muitas vezes nós recebemos uma instrução de Deus que está na palavra. E muitas vezes nós não obedecemos. Devoção é quando nós compreendemos o que Deus quer para a nossa vida e executamos. Deus não lhe deve explicação ou motivo para que você faça aquilo que Ele te pediu. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Você entendeu? Eu vou repetir mais uma vez. Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo que Ele te manda fazer. Poxa, por que você está pedindo isso, Deus? Ele não te deve essa explicação. A compreensão pode esperar, mas a obediência não pode esperar. Tem algo que eu gosto sempre de falar. Quando você tem um filho que você pede seu filho fazer alguma coisa, ele demora para fazer, é porque ele não quer obedecer. Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Mas frequentemente nós tentamos falar com Deus e dizer, mas Senhor, não tem problema não, Senhor, eu vou à igreja, mas eu não vou dar o dízimo. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou perdoar fulano ou fulana, foi muito sério o que eles fizeram comigo. Você está desobedecendo. Eu vou à igreja, mas eu vou continuar com mágoa no coração. Eu não vou passar nem na calçada de fulaninho. Eu não quero nem olhar para a cara. Isso é desobediência, irmão. Isso é desobediência. Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Qualquer ato de obediência é um ato de adoração. Eu vou adorar a Deus. Aí coloca um louvor em casa, levanta a mão para o céu, adora o Senhor, né? Senhor, estou te adorando, como é maravilhoso. Mas na hora de obedecer, se você retroceder, você está desobedecendo a Deus. Mas se você obedecer, você também está adorando a Deus. Quando você dizima, você adora a Deus. Quando você oferta, você adora a Deus. Quando você está de qualquer forma participando na igreja, de alguma forma, seja limpando a igreja, seja arrumando as cadeiras, seja ajudando as crianças, seja orando, seja trazendo uma palavra, você está obedecendo a Deus. E nós devemos agradar a Deus em todo momento. Amém? Fique de pé. Não vou me alongar muito, não costumo fazer isso. Noé louvou a Deus e deu graças a Deus continuamente. Assim que a arca baixou, assim que a água baixou, Noé fez ali um altar de sacrifício. Mas às vezes, irmãos, nós temos o costume, e praticamente sempre nós temos esse costume, nós sempre começamos por nós. A gente sempre começa por nós. Eu sou assim também, irmão. Eu estou pregando, isso aqui o chicote está pegando nas minhas costas aqui primeiro. A gente sempre começa por a gente. Senhor, eu vou fazer, mas, né?
eu vou te obedecer mais. E às vezes a gente olha e quer ser, eu sou devoto a Deus, mas primeiro começa por mim. Não, irmãos, não são as nossas vontades. As nossas vontades ficaram lá na cruz do Calvário. É a vontade de Deus sobre a nossa vida, amém? Noé usou as suas habilidades para agradar a Deus. Noé tinha habilidades para fazer uma arca daquela. Com certeza ele tinha habilidade com cálculos. Ele tinha habilidade com alguma coisa para fazer para Deus. Olha só, aqui tem pessoas, eu sei, já estou vendo aqui um marceneiro, estou vendo ali, eu acho, não sei se é cozinheiro, mas restaurante, tem a cozinheira, tem um cozinheiro aqui também, tem um técnico ali em informática, aqui eu tenho um matemático, teólogo, temos aqui diante, tem aqui pessoas que têm habilidade de administração, aqui tem pessoas que têm habilidade esportiva, atlética, tem ali pessoas que têm habilidades em várias áreas. O que é que você está fazendo com suas habilidades para Deus? Tem alguma dessas coisas que você está fazendo para Deus? Você está fazendo alguma coisa para Deus com sua habilidade? Você está exercendo alguma coisa para Deus? O que é que você está fazendo? Eu quero que você pense agora. Está ali o pastor Júnior, o site da igreja está lindo. Eu mostrei para um pastor lá no Espírito Santo, o pastor, rapaz, que legal. Esses dias eu estava em Altaneira, a pessoa disse, eu assisti uma pregação tua no canal do YouTube. Rapaz, que legal, bicho, aquela ideia de vocês, parabéns, pastor Júnior. E a equipe, continuem assim. Isso, olha só, uma atitudezinha simples. Sassá pode chegar qualquer dia e dizer assim, pastor Lucas, o que é que eu faço? Algum arranjozinho aí, alguma coisa para a gente colocar copa, para colocar ali alguma coisa ali atrás? Né? Sara pode qualquer dia chegar e dizer assim, pastor Lucas, vamos promover alguma coisa aí que eu vou cortar o cabelo de criança, talvez não tenha condições de cortar o cabelo. Pastor, eu tô sentindo de Deus, vamos juntar um pessoal aí, vamos fazer um cachorro quente, alguma comida aí, vamos ver se tem alguém passando fome na rua, e não queira saber se é algum drogado, algum noiado, dê a quem tem fome. Está lá já o pastor Lucas, o neném, estão aí com as crianças dando uma aula de vôlei, que atitude linda, usando as habilidades para adorar a Deus. Mas irmão, nós não podemos cruzar os nossos braços enquanto a sociedade perece. Meu amigo, só a sua presença no ambiente intimida. Só a sua presença em determinados ambientes atraem a presença de Deus para os ambientes. Então o que é que nós estamos fazendo? A mulher que estava indo buscar água no poço, ela estava sendo movida por necessidade. Quando ela encontrou com Jesus, ela abandonou o quê? O cântaro, ela abandonou. E a água que estava precisando, mulher? Ela encontrou a água que saciou sua sede, que foi Jesus. E ela começou a ser uma pregadora e ela passou a mover-se por propósito. Davi, rei, homem segundo o coração de Deus, em um momento do seu ápice do seu ministério, ele olha para uma mulher chamada Batseba, ele deseja Batseba, ele age por prazer, ele olhou só para a sua vontade, e por causa disso ele assassina seu amigo, o seu guerrilheiro, ele assassina o marido da Batseba e fica com a Batseba, e ele ali adultera com Batseba, ele agiu por prazer. Mas quando o pecado vem à tona e ele confessa o seu pecado, ele passa a agir por propósito. Escreve ainda alguns salmos, e um deles é: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. O homem, quando se encontra com Deus, ele tem uma oportunidade de agir por propósitos e não mais por necessidades. Então você pode fazer para Deus, e eu vou dizer um negócio: nada aquilo que você faz para Deus, nada aquilo que você planta nessa vinha, na obra de Deus, vai ser em vão. Um dia você vai colher. Pode ter certeza, você vai colher. Você vai colher frutos. Não é em vão. Não é em vão. Às vezes que você vem para a igreja, você está plantando. Quando você deixa de vir para a igreja, você está consumindo. Mas quando você se esforça, vem para a oração. Eu nunca vi alguém que ora não ser respondido. Eu desconheço. O tempo pode passar, mas vai ser respondido. Eu nunca vi alguém que chora aos pés do Senhor não ser respondido. Eu desconheço alguém que anda com Deus e não tem a vida diferente. Eu desconheço. Se você está olhando para mim pregando essa palavra agora, eu tenho muitos problemas. Muitas situações, eu nem vou chamar de problema, para resolver. Quem anda comigo sabe, é muita coisa na minha cabeça.
É muita coisa. Às vezes o estresse vem, a dificuldade vem, a luta vem, a correria vem. A gente lidar com pessoas, com situações, não é fácil. Mas quando eu dobro os meus joelhos, eu falo: Senhor, eu não quero sair da tua presença nem um minuto sequer. Podem vir as situações que vier, mas eu não posso e não quero e não vou sair da tua presença. Faltava um dia para eu vir para cá, um dia para eu vir para o Ceará. Eu não sei se eu contei essa história aqui. Davidson me ajudou a enmaçar a casa, a minha casa lá. Eu não queria gastar dinheiro com acabamento, e eu mesmo vi uns vídeos na internet e comecei a enmaçar a casa. Ele me ajudou, e eu tinha dito a ele que ia trazer ele comigo, e ele estava na expectativa. Só que chegou o dia, eu disse: rapaz, eu não vou te levar não, Deus, porque eu estou pensando em ir de avião. Eu vou de avião, chegar lá, eu alugo um carro, eu pego o carro que eu trabalho e fico lá. Eu não vou. Irmãos, dentro de alguns dias Deus me deu esse carro, porque a forma que Deus fez foi dado. Eu fui ministrar numa igreja, quando saiu, o pastor fez lá uma coisa, eu já falei para algumas pessoas, e basicamente me entregou esse carro, ficou com aquele carro que tinha dado problema lá, depois que eu cheguei. E foi um milagre. E eu vendo as coisas acontecer, eu falei: não, eu vou de carro. Aí eu disse: mas eu não vou levar Davidson não, porque eu acho que se eu levar vai ser muita correria para nós e não vai dar certo. Irmãos, no sábado eu acordei, dobrei os joelhos. Eu me lembrei quando eu estava lá em Santa Catarina, eu ouvi um pastor dizer que antes dos seus pés tocar no chão, primeiro toca os joelhos. E eu fiz do mesmo jeitinho. Eu desci assim de lado da cama, dobrei o joelho. No sábado, na hora que eu dobrei o joelho, eu falei: Senhor, eu dormi hoje aqui. Amanhã eu talvez durma e tão cedo eu acordo e vá essa viagem. Me dá um dia de descanso, um dia sem estresse, abençoado, e me guarda nessa viagem. Aí eu falei: mas seja feita a tua vontade. E a gente foi para o terreno da sobrinha de Érica. E chegou um rapaz, um pastor lá, e ele disse, me fez uma pergunta, eu respondi, ele olhou para mim e disse assim: mas você vai só? Eu disse: eu vou só, não tem problema não, já fui outras vezes. Se tu pegou esse carro agora, tu vai só, sem conhecer o carro. Eu digo: rapaz, tranquilo, o carro tá bom, revisei já. Ele disse: toma cuidado, Alexandre. Quando ele saiu, irmão, bateu um medo. Eu peguei o telefone, comecei a escrever: Érica, no Banco do Bradesco eu tenho um seguro de vida, assim, assim, assim. A minha senha é tal. O aplicativo do meu celular que tem a conta tal, a senha é tal. E eu não ia mandar para ela naquela noite. Quando eu saísse com o carro, que eu chegasse, saísse um pouquinho de lá, eu mandava a mensagem. Ia falar: se acontecer alguma coisa comigo, cuida da Ana Eduarda. Me bateu um medo, um desespero. Eu falei: meu Deus, estava na minha cabeça, vai acontecer alguma coisa comigo nessa viagem. Bateu aquele medo de repente. Eu olhei para ela e disse: eu não vou sozinho não. Eu vou chamar Davis para ir comigo, eu vou ver se ele tem coragem, vou falar agora. Isso 4 horas da tarde, irmão, do sábado, e nós viajar no domingo, 3 da manhã. Eu liguei para ele, não atendeu, quem atendeu foi a filha dele. Eu falei: cadê Davis? Está jogando bola. Você não acredita não, tá jogando bola. Não, eu queria levar ele para o Ceará, ia chamar ele para ir para o Ceará. Rapidinho ele chegou, ele ligou, foi para mim: ei, é verdade que ela está dizendo aqui? Eu digo: é, arruma a bolsa aí que você vai comigo. Para acreditar, eu fui lá, peguei ele. Rapaz, é verdade, tu não vai me deixar na mão não, é verdade. Vou, rapaz, eu vou. Irmãos, e é sério que eu vou falar aqui para vocês. O que eu vou falar aqui para vocês é sério. E eu não podia ter vindo essa viagem sozinho. Não dava para vir essa viagem sozinho. Não tinha como, nem possibilidade de vir sozinho. Eu acho que eu já tinha entrado em desespero dentro daquela casa, com tanta coisa na minha cabeça, com tanta coisa para fazer, distante de minha esposa, distante da minha filha. Se eu chegasse em casa, ia ser algo que, e talvez viajar para onde eu estou viajando, rodando para onde eu estou viajando, não daria certo. E interessante o quanto Deus renovou a vida de Davidson nessa vida. E quanto Deus renovou, usou a vida dele para mim, usou minha vida para ele. E é uma coisa assim que tem pessoas lá nos esperando, marcando vigília para quando a gente chegar, né? Marcando culto para quando a gente chegar. E eu entendo hoje, eu entendo que Deus, ele tem seus propósitos e Deus faz a vontade dele, irmão. Mas se nós não orarmos,
nós entraremos em ambientes que não deveria, nós tomaremos decisão que não deveria. Se nós não orarmos e não pedirmos a Deus para direcionar a nossa vida, nós vamos andar fazendo a nossa própria vontade, vamos andar batendo cabeça, rodeando no deserto. Nós atrofiamos sem oração. Então, meu amigo, ou você ora, ou a gente ora, ou a gente pede orientação a Deus, ou vamos ficar andando como o mundo. De que adianta vir à igreja, passar o domingo aqui no culto, chega na semana, você não pergunta a Deus o que quer que faça. Você toma uma decisão como se fosse um bicho, como se fosse um animal, você não tem dono. O dia amanhece, você não ora nem pelo futuro. A gente, irmãos, a gente tem um costume tão feio de não orar nem para o futuro dos nossos filhos. A gente não abençoa nossos filhos. A gente é tão ignorante e tão envolvido com as coisas aqui da terra que nós esquecemos de coisas primordiais na nossa vida. Nós abandonamos coisas que deveriam ser simples para fazer. Não são difíceis, são simples. E quando a gente faz a vontade de Deus, lá na frente Deus fala com a gente: está vendo por que isso aconteceu na sua vida? Está vendo porque foi assim que aconteceu? E é isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Com muito carinho eu quero falar isso aqui. Não como exortação, mas como um amigo que eu quero dizer. O Senhor está perto de vir buscar a igreja. Está próximo de vir buscar a igreja. E ainda que não seja dessa vez, e ainda que realmente vá demorar, e ainda que demore, mas devemos nos comportar como se Ele viesse daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Devemos nos comportar assim como os discípulos faziam. Não vamos perder tempo, irmão. Não vamos nos embaraçar. Vamos fazer a vontade de Deus, amém? Antes de Davidson louvar, eu quero fazer uma oração. Eu não quero nem chamar aqui para frente, porque até eu viria. Eu não quero nem chamar, porque até eu viria. Mas eu quero fazer um voto aqui diante de Deus, de que nós não vamos mais andar fazendo a nossa própria vontade. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque realmente o Senhor falou com o nosso coração. Eu sinto, Jesus, o meu coração queimar. E eu sei que o Senhor falou comigo aqui nessa noite. Falou com a tua igreja. Falou conosco. Então, Pai, nos renova, Jesus. A tua palavra diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. Pai, que o teu Santo Espírito encontre um lugar que é seu em nós. Que nós sejamos direcionados, que nós sejamos cheios, que nós andamos por aí como filhos teus, não como filhos bastardos, não como filhos que abandonaram a casa, não como filhos pródigos, mas como filhos que voltaram para casa ou que estão em casa fazendo a tua vontade. Então, em nome de Jesus, renova a nossa vontade, Jesus, de estar em tua presença. Renova a nossa vontade de confiar em ti. Renova em nós o desejo de te obedecer. E se há algum caminho em nós que afasta-nos da tua presença, Senhor, nos ajuda a sair desses caminhos, nos ajuda a sair desses lugares, nos ajuda a sair desses relacionamentos. Tira dos nossos olhos aquilo que te desagrada, coloca na nossa vida aquilo que é a tua vontade, Jesus, em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe sua vida.